Você acha que a morte é o fim? Padre Pio viu o que acontece. Ele recebeu uma graça aterradora: testemunhar o julgamento particular nos primeiros 60 segundos após o último suspiro. Prepare-se. O que você está prestes a ouvir nunca é ensinado na igreja. É o segredo da transição, a verdade nua e crua que o santo de Pietrelcina revelou sobre o encontro imediato com Deus. O alerta de Padre Pio é claro. A morte não é um sono, é uma explosão de consciência, um despertar imediato onde a alma, separada do corpo, é forçada a encarar cada segundo da sua vida. Se você não quer que o mal toque seus filhos, digite: São Miguel, proteja meus filhos. Neste exato momento, enquanto o coração para de bater e o corpo esfria, a alma não perde tempo. Ela é puxada para a luz, mas antes que a luz divina a abrace, ela é confrontada por duas forças antagônicas. O julgamento particular começa agora, no minuto zero. Padre Pio descrevia que os demônios são os primeiros a chegar. Eles não perdem tempo. Eles têm permissão divina para apresentar à alma o livro de seus próprios atos, não através de um pergaminho, mas através de uma memória viva e dolorosa. Cada erro, cada omissão, cada palavra maldita que você proferiu é exibida em uma velocidade estonteante. O tempo terreno acabou. Resta apenas o tempo da eternidade e o peso de cada escolha. Se você está com medo do futuro, escreva: Eu confio em Deus, meu Pai, para afastar a ansiedade. A alma é invadida por uma clareza absoluta. Não há mais desculpas. A autoenganação desaparece. O véu cai. É um momento de terror e verdade que excede qualquer dor física. Declare: Eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A revelação de Padre Pio é que o demônio atua como o promotor. Ele não precisa mentir. Ele usa suas próprias ações, suas negligências contra a fé, a frieza no seu coração e o apego ao mundo. Cuidado! Muitas almas se perdem neste momento porque se desesperam com a visão de seus próprios pecados, em vez de se lançarem na misericórdia. O pavor é tanto que a capacidade de pedir perdão é paralisada. A intercessão de Maria e dos anjos precisa ser invocada já em vida. A hora da morte é a colheita do que você plantou. Se você tem um desejo urgente no coração, digite: Mãe de Deus, socorre-me agora, nos comentários. Padre Pio ensinava que a pior parte não são os pecados grandes, mas sim os pequenos descuidos, as oportunidades de caridade perdidas, o tempo desperdiçado que não pode mais ser recuperado. A alma sente o peso do poderia ter feito mais. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: Hoje algo espiritual foi ativado em mim. No momento em que a alma passa, ela não apenas revisa os erros, ela experimenta a intensidade do amor de Deus que ela rejeitou. É como olhar o sol e perceber que você escolheu caminhar na sombra. Isso é o que causa o fogo imediato do purgatório ou a escuridão eterna. Padre Pio, com seus estigmas, vivia um julgamento antecipado. Ele via a urgência de uma vida santa porque ele sabia que a eternidade é decidida em uma fração de segundo. Não há tempo para negociar. O perigo de viver uma vida morna é que, na hora da morte, o peso do quase é o que te derruba. O quase santo, o quase caridoso, o quase fiel. Deixe "eu confio em Deus", se sente que sua vitória está chegando. Os demônios gritam, tentando incutir o desespero final na alma, convencendo-a de que seu caso está perdido. Eles tentam esconder a misericórdia de Deus para que o ato de contrição seja impossível. Mas Padre Pio revelou: a Virgem Maria está lá. Ela é o farol. Ela não força a alma, mas sua presença lembra a possibilidade do amor, mesmo nos últimos segundos.
Se você precisa de uma cura urgente na sua saúde, digite: pelas chagas de Jesus, eu estou curado, com fé e força. Curiosidade: o santo narrava que para aqueles que rezavam o rosário fielmente, a Virgem vinha com um exército de anjos, silenciando os demônios imediatamente após o suspiro final. É o maior alerta de Padre Pio sobre a devoção mariana. O julgamento particular é íntimo, é você e Deus, e um resumo de sua história. Não há advogados, apenas a verdade. E essa verdade é implacável para quem viveu na mentira. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. O segredo que Padre Pio insistia em contar era sobre a preparação. Ele dizia que o momento da morte era como um exame final. Se você estudou, não teme. Se não estudou, o pavor é inevitável. E o que Padre Pio considerava estudar? Ele falava do sacramento da confissão. A confissão é a única maneira de apagar o livro de registros antes da hora H. Ele via almas que tinham se confessado e no momento da morte passavam direto para a glória ou para um purgatório breve, porque o livro de débitos estava limpo. Escreva: Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Mas para aqueles que adiavam a confissão, para aqueles que tinham a consciência pesada, a visão dos demônios era intensa e o desespero quase fatal. É por isso que Padre Pio era tão rigoroso no confessionário. Ele estava salvando aquelas almas do terror dos primeiros 60 segundos após o adeus. Ele via o perigo. Você não pode arriscar. Agora é a hora de acertar as contas. Não espere pela doença terminal. Se você tem fé na intercessão de Padre Pio, digite: Padre Pio, ora por mim, para selar essa proteção. O que acontece com o corpo? Padre Pio dizia que o corpo é apenas uma casca. A alma se desprende com facilidade, mas a memória do corpo, dos prazeres, das dores, fica gravada nela. A alma, livre, viaja a uma velocidade que desafia a física. Ela está instantaneamente onde Deus quer que ela esteja para o julgamento. Tem um livro especial no primeiro comentário com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever: Recebi minha bênção. O santo capuchinho explicava que a alma sente a presença de Deus antes de vê-lo. É uma atração magnética e irresistível. O juiz não é frio, mas infinitamente justo e amoroso. A justiça de Deus é o que assusta, porque é impossível argumentar contra ela. Se você amou pouco, verá o quanto o amor esperava por você. Isso é o purgatório imediato. O purgatório não é apenas um lugar, é um estado da alma que se purifica por desejar o amor de Deus que ela não está pronta para encarar. Padre Pio viu esse fogo purificador sendo ativado no momento da separação. Declare: Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Mas alerta, para aqueles que rejeitaram ativamente o amor, que viveram no ódio e na negação, o julgamento é rápido. O livre-arbítrio é respeitado. A alma escolheu o isolamento e ela recebe o inferno, que é a ausência eterna de Deus. Padre Pio chorava ao ver as almas se perdendo. Ele sabia a terrível realidade do não retorno. É por isso que a confissão se torna o ato mais importante da sua vida agora. Se você precisa de libertação espiritual na sua casa, digite: O sangue de Jesus tem poder, e afaste toda a inveja. A revelação chocante de Padre Pio é que o tempo entre a morte e a eternidade é zero para a alma. Ela não espera. Ela é julgada e colocada em seu destino imediatamente. O julgamento é justo porque é feito sob a luz da verdade. Você se julga sob o olhar de Deus. No comentário fixado tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio.
Baixe agora e declare: minha vida espiritual nunca mais será a mesma. O que Padre Pio nos ensina sobre a morte é que devemos viver cada dia como se fosse o último, não com pânico, mas com a certeza de que a eternidade está logo ali, no próximo suspiro. Viver na graça santificante é o seu seguro, é a sua armadura contra o terror do minuto zero. O demônio não tem poder sobre uma alma que está em estado de graça. Ele pode acusar, mas a alma aponta para a cruz e para a misericórdia recebida. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Cuidado com a procrastinação espiritual. Padre Pio via muitas pessoas que diziam: depois eu me acerto com Deus, mas o depois pode não chegar. O instante da morte é o instante da verdade, e a verdade, sem caridade, queima. Se você quer que sua família seja protegida de todo o mal, digite: eu e minha casa serviremos ao Senhor, com muita convicção. O maior segredo que Padre Pio carregava era o peso da responsabilidade sobre nossas escolhas. Ele nos implorava para amar, para perdoar, para rezar, porque essas ações são a única moeda de troca no julgamento. No primeiro comentário tem um livro que está mudando vidas. São revelações de Padre Pio que poucos conhecem. Baixe o seu e escreva: eu recebi essa graça. Padre Pio ensinava que a devoção aos anjos da guarda é crucial. O anjo da guarda é seu advogado no momento do julgamento. Ele sussurra em seu ouvido os atos de caridade que você esqueceu e te ajuda a fazer o ato de contrição perfeito. Não subestime seu anjo. Ele está lutando por você agora. O anjo apresenta suas orações e seus sacrifícios. Ele é seu defensor. Por isso, a oração diária ao anjo da guarda era uma das práticas mais enfatizadas pelo santo. Digite: eu entrego, se está pronto para deixar sua vida nas mãos de Deus. A visão que Padre Pio tinha do purgatório era de um lugar de anseio profundo. As almas lá sabem que estão salvas, mas a distância de Deus é uma tortura indescritível. A espera é a dor. Ele rezava incansavelmente pelas almas do purgatório, sabendo que seu tempo de merecer havia acabado e elas dependem de nós. O alerta de Padre Pio se estende a nós, os vivos. Não se esqueça dos mortos. Suas orações e missas podem acelerar a entrada dessas almas na glória. Se você precisa de um milagre financeiro, declare: Jesus multiplica minha provisão, e confie. O destino final, seja céu, purgatório ou inferno, é selado em um piscar de olhos, baseado no estado da alma no momento do último suspiro. O que define a sentença? O amor. Se a alma parte com amor perfeito ou desejo de amor perfeito, a salvação é certa. O santo capuchinho insistia: o demônio é mais ativo nos momentos finais, tentando causar confusão e dúvida. Ele tenta convencer a alma de que Deus é um tirano. No comentário fixado, deixei um presente esperando por você. Um livro com orações que Padre Pio rezava todos os dias. Corre lá, baixa o seu e volta aqui para dizer: amém, eu recebi. Cuidado com a soberba. Padre Pio via que a soberba era a principal razão pela qual as pessoas rejeitavam a confissão. Elas achavam que não precisavam do perdão. E essa soberba, no momento do julgamento, era o que impedia a rendição total à misericórdia de Deus. O medo da morte é natural, mas a fé o transforma em esperança. Padre Pio não tinha medo, porque ele vivia crucificado com Cristo todos os dias. A morte era apenas a porta. Deixe, Pai, eu aceito, se confia na vontade de Deus para você. Padre Pio via a morte não como um fim, mas como um começo violento e imediato, uma transição radical, onde a alma é confrontada com a verdade absoluta de sua existência. O segredo é a vigilância. Vigiar os pensamentos, vigiar as palavras, vigiar as ações, porque tudo será usado na prestação de contas. Se você quer receber a intercessão da Virgem Maria hoje, digite: Santa Maria,
passa na frente com sua fé. O santo de Pietrelcina nos deu o mapa da salvação: rosário, confissão frequente e comunhão diária. Essas são as armas que garantem um julgamento favorável. Ele alertava que a maior ilusão moderna é a de que há tempo de sobra. O tempo é o bem mais precioso e é o primeiro a ser cobrado. No primeiro comentário tem um livro que não é para qualquer um, é para quem realmente quer se aprofundar na fé. Baixe agora antes que acabe e declare: hoje minha fé foi fortalecida. Pense nisso agora. Se você morresse neste instante, o que o demônio apresentaria contra você e o que seu anjo apresentaria a seu favor? É hora de parar de adiar a vida espiritual. A eternidade não espera. Ele via que a bondade, mesmo que pequena, brilha como o sol no julgamento. Cada copo de água oferecido, cada palavra de consolo, cada oração. Declare: eu não desisto, se sabe que Deus está lutando por você. A visão de Padre Pio é um chamado à urgência. Não espere pelas grandes obras, comece pelas pequenas, feitas com grande amor. Elas são seu passaporte. Lembre-se do alerta final de Padre Pio: o juiz é Deus e ele é amor. Mas rejeitar o amor é a perdição mais terrível. Se você tem uma intenção impossível, digite: Deus do impossível, eu creio, e entregue. O purgatório visto por Padre Pio era a dor da saudade. A alma sente falta de Deus e se queima para poder estar à sua altura. Essa purificação, embora dolorosa, é cheia de esperança, porque a alma sabe que será salva. Eu separei um material especial no comentário fixado, um livro com os milagres e ensinamentos de Padre Pio. Baixe o seu e volte aqui para escrever: Padre Pio, interceda por mim. A grande mensagem do julgamento particular revelada por Padre Pio é a misericórdia de Deus, que nos dá a vida inteira para nos prepararmos para 60 segundos. O segredo não é ter uma vida sem erros, mas ter uma vida de arrependimento constante e de confiança inabalável na graça. Ele insistia que a oração é a ponte. O rosário é o colete salva-vidas. A missa é a comida que te sustenta na batalha. Escreva: minha fé é inabalável, se nada vai te afastar de Deus. Padre Pio via o mal tentando nos distrair constantemente para que o tempo passasse sem que pensássemos na eternidade. A distração é a arma do inimigo. Cuidado com as frivolidades que consomem seu tempo. Elas roubam sua preparação. Se você tem um familiar doente, digite: Jesus misericordioso, tem piedade de nós, e reze por ele. A morte é a porta. O julgamento é o limite. E Padre Pio nos mostrou exatamente o que acontece quando atravessamos. Ele viu a alma, despida de tudo, encarando a face de Cristo, que é seu juiz e seu salvador. Presta atenção. No primeiro comentário tem um livro que está transformando a vida espiritual de milhares de pessoas. Não perca essa oportunidade. Baixe e declare: eu fui escolhido para receber isso. O segredo da bem-aventurança final é a perseverança. Manter a fé até o fim, mesmo quando tudo parece perdido. Padre Pio nos ensina a viver com o céu em mente, para que o julgamento não seja uma surpresa aterradora, mas um reencontro de amor. Ele viu a beleza do perdão instantâneo para aqueles que partem com o ato de contrição perfeito. Declare: eu recebo, se está pronto para as bênçãos que Deus preparou. Padre Pio alertava que o maior perigo é a presunção, achar que a salvação é automática. A salvação é uma batalha diária, que culmina naquele minuto final. Lute agora para que a visão da sua vida, naqueles primeiros segundos após a morte, seja cheia de atos de amor e fé, e não de arrependimento tardio. Se você precisa de um milagre na sua vida amorosa, digite: Deus me dará uma família santa. E confie. O santo ensinava que a devoção a São José, padroeiro da boa morte, é essencial. José nos ajuda a morrer nos braços de Jesus e Maria. Invoque-o todos os dias, pedindo uma morte santa e preparada.
O comentário fixado guarda um tesouro espiritual, um livro com orações que Padre Pio usava para combater o mal. Baixe agora e escreva: Estou protegido pela intercessão de Padre Pio. Padre Pio, com suas visões e sua dor, pagou um preço por este conhecimento. Ele o revelou não para nos aterrorizar, mas para nos despertar para a urgência da santidade. Ele viu que a luz que julga a alma é o próprio Cristo, não um juiz distante, mas o amigo que sofreu por você. É o amor que condena a ausência de amor. É o amor que purifica a mancha. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Alerta final: não deixe para amanhã. O livro da sua vida está sendo escrito agora, e ele será lido por inteiro no minuto seguinte ao seu último suspiro. O que você fará com essa revelação? Se você está determinado a mudar de vida hoje, digite: meu compromisso é com Deus, nos comentários. Tem algo muito especial te esperando no primeiro comentário. Um livro que vai revolucionar sua forma de rezar. Garanta o seu e volte para declarar: minha oração agora tem poder. A alma, ao ser julgada, vê o seu lugar. Ela entende perfeitamente porque está no céu, no purgatório ou no inferno. Não há injustiça. É o reflexo de sua liberdade. Padre Pio insistia: a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é o refúgio na hora final. O coração de Jesus é o refúgio dos pecadores arrependidos. Recorra a ele agora. Digite: eu persevero, se vai continuar confiando mesmo nas dificuldades. Ele testemunhava que muitos que viveram vidas aparentemente simples, mas cheias de caridade silenciosa, passavam rapidamente pelo julgamento. O que vale é o coração. O segredo é a intenção. Reze, trabalhe, sofra, tudo com a intenção de amar a Deus. Isso é o que a alma apresenta ao juiz. Se você quer que Deus resolva um problema urgente na sua vida profissional, declare: Deus abre as portas do meu trabalho e receba. Padre Pio via a batalha espiritual se intensificar dramaticamente no momento da morte, porque é a última chance do inimigo de roubar a alma. Daí a importância dos sacramentos recebidos com frequência enquanto estamos vivos. Eles são os selos de proteção. No comentário fixado, deixei um livro que está esgotando rápido. São segredos espirituais de Padre Pio que vão abrir seus olhos. Baixe e diga: hoje eu despertei espiritualmente. O santo nos ensina a não temer a morte, mas a temermos a falta de preparação. A morte é apenas a consequência da vida. Viva bem, e você morrerá bem. Essa é a simples e aterrorizante verdade de Padre Pio. Deixe eu confio no tempo de Deus, se sabe que ele nunca atrasa. A revelação sobre os primeiros minutos é um chamado à penitência. A penitência, agora, alivia a purificação futura. Não há dor maior do que a dor de se separar de Deus. Se você precisa de uma direção na sua vida, digite: Espírito Santo me guie e siga a luz. Padre Pio via que a alma separada do corpo não tem mais a proteção dos sentidos terrenos. Ela sente tudo em um nível espiritual puro. Isso intensifica a alegria para os justos e o terror para os ímpios. A alma sente o peso da eternidade imediatamente. Quem está levando a sério esse vídeo precisa ver o que tem no primeiro comentário. Um livro poderoso com as palavras de Padre Pio. Baixe o seu e declare: eu quero mais de Deus. O santo capuchinho, com seus dons, viu milhares de julgamentos. E ele sabia que o céu é real, o inferno é real, e a decisão é feita em 60 segundos. Não perca tempo, o alerta está dado. Vigie, declare: minha hora vai chegar, se crê que Deus tem algo especial para você. A última graça que a alma pode receber, segundo Padre Pio, é a contrição perfeita, mesmo que seja feita no último fio de vida. É o desespero de amor que salva. Mas contar com a última hora é uma imprudência terrível.
Se você está cansado de lutar sozinho, digite Jesus, segura minha mão e sinta a força dele. O segredo de uma morte santa é uma vida de entrega. O santo que viveu crucificado nos ensinou: a cruz é o caminho mais rápido para o paraíso. O julgamento será o reencontro com o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Você estará pronto para abraçá-lo? Olha no comentário fixado. Tem um livro ali que está gerando testemunhos incríveis. São orações de Padre Pio para momentos difíceis. Baixe e escreva. Eu preciso dessa força. Padre Pio via que a alma, ao ser confrontada com o demônio, podia usar apenas a fé e o arrependimento como defesa. Nada mais importa. O dinheiro, o poder, a fama, tudo isso cai no minuto zero. Resta apenas o que você deu. Escreva: Deus sabe o que faz, se confia mesmo sem entender. É hoje que você precisa decidir como quer que seja seu julgamento. O tempo está correndo. O terror da revelação de Padre Pio não é para nos afastar, mas para nos jogar nos braços da misericórdia de Deus. Se você precisa de paz na sua mente, digite: sou protegido pela armadura de Deus para afastar os ataques. O santo nos convida a meditar sobre a morte todos os dias. Fazer isso não é mórbido, é sábio. É a preparação inteligente para a eternidade. A certeza do julgamento imediato deve nos impulsionar à caridade agora. No primeiro comentário tem um presente que eu preparei com carinho. Um livro com tudo que Padre Pio ensinou sobre fé e esperança. Baixe agora e declare: minha vida vai mudar a partir de hoje. A alma que chega ao purgatório, segundo Padre Pio, é aquela que amou, mas não o suficiente para estar imediatamente na presença da santidade pura. Ela precisa do fogo para queimar as impurezas finais, e esse fogo é o anseio por Deus. Escreva: eu creio no impossível. Se acredita que Deus faz milagres. A revelação do santo é que o céu é alegria indescritível, o inferno é terror desesperador, e o purgatório é a dor da purificação por amor. Não se engane, o plano de Deus para você é o céu, mas a escolha final é sua, feita no minuto zero. Se você tem um vício que te atrapalha, declare: sou forte em Cristo, e peça a libertação. Padre Pio nos deu o segredo para uma boa morte: viver sempre na presença de Deus, como se Ele estivesse ao seu lado, lendo o livro de sua vida. E Ele está. Você viu o que tem no comentário fixado? Um livro completo com as orações mais poderosas de Padre Pio. Baixe o seu e volte para escrever: eu abri meu coração para Deus. O julgamento particular é o ápice da sua história. O final que você mesmo escreveu, minuto a minuto, escolha a escolha. O cuidado é com as pequenas faltas que se acumulam e formam uma montanha na hora da prestação de contas. Declare: meu Deus é maior, se sabe que nenhum problema é grande demais. O que Padre Pio viu foi a justiça perfeita e a misericórdia infinita se encontrando. E é neste encontro que a eternidade se define. Vá e viva, mas viva preparado. Se você sente que Deus está te chamando para algo maior, digite: eis-me aqui, Senhor, e obedeça. Não sai daqui sem antes pegar o livro que está no primeiro comentário. Ele contém mensagens que Padre Pio deixou para momentos como o seu. Baixe e declare: essa mensagem era para mim. O santo nos deu a certeza de que a oração é a força mais poderosa que temos para garantir nossa vitória naquele momento crucial. Reze mais, ame mais, confesse mais. Digite: eu não tenho medo, se confia na proteção divina. O segredo da bem-aventurança, a simplicidade e a humildade. A alma humilde confia na misericórdia e tem a entrada facilitada. Padre Pio viu que a humildade é a armadura mais forte contra as acusações dos demônios. Se você precisa de uma bênção para sua casa, declare: Jesus abençoa meu lar, e receba a graça. No comentário fixado, tem um livro que está causando uma revolução espiritual. Milhares já baixaram. Garanta o seu e escreva:
Eu quero essa transformação. A revelação de Padre Pio sobre o pós-morte imediato é o maior chamado à conversão agora. Não se iluda com a promessa de um tempo que talvez não chegue. Viva este dia em estado de graça. Escreva: Deus está comigo. Se sente a presença dele na sua vida. A Virgem Maria, na hora final, estende o manto. Mas para estar sob o manto, você precisa ter rezado o rosário. Se você quer essa proteção, comece a rezar agora. Se você está lutando contra a tristeza, digite: minha alegria vem do Senhor e receba o conforto. Presta atenção no primeiro comentário. Deixei ali um livro com orações de libertação de Padre Pio. Baixe agora e declare: sou livre em nome de Jesus. Padre Pio viu a urgência da alma em deixar o corpo, como se estivesse presa em uma cela de carne. A libertação é imediata e o julgamento é o primeiro passo dessa liberdade eterna. Deixe: eu sou mais que vencedor, se acredita na vitória que vem de Deus. O que você fará com essa chocante revelação? Vai ignorar ou vai se preparar para o encontro inevitável? A preparação é a chave, a oração é a ponte. Se você tem um filho desviado, digite: eu reclamo meus filhos para Jesus e peça a conversão. O livro no comentário fixado não é coincidência na sua vida. Deus colocou esse vídeo no seu caminho por um motivo. Baixe e diga: Deus me trouxe até aqui. Padre Pio nos ensinou a viver com o crucifixo em mente, sabendo que a dor de Cristo comprou nossa absolvição. Mas precisamos aceitar o presente da misericórdia. Escreva: nada é impossível se crê no poder de Deus. A alma não tem como esconder nada. A luz de Deus revela tudo. O alerta de Padre Pio é um ato de amor para que você não caia no terror da surpresa. Se você precisa de um milagre na sua vida conjugal, declare: Deus restaura meu casamento e confie. Corre no primeiro comentário e baixa o livro antes que acabe. São ensinamentos de Padre Pio que vão mudar sua forma de ver a vida. Depois volta e escreve: meus olhos foram abertos. A seriedade do julgamento particular é a razão pela qual Padre Pio dedicava sua vida à confissão. Ele estava salvando almas do abismo. Ele era o defensor visível de almas invisíveis. Digite: Senhor, eu creio, se sua fé está firme mesmo na tempestade. O último segredo: a morte é a coroação da vida. Se a vida foi dedicada a Cristo, a morte é a glória. Que Padre Pio interceda por você agora para que sua morte seja santa. Se você está sentindo a presença de Deus, digite: obrigado, Jesus, para selar esse momento de graça. No comentário fixado tem algo que você precisa: um livro com novenas poderosas de Padre Pio. Baixe o seu e declare: vou rezar com fé. O santo nos deixou a fórmula para vencer a batalha final: a cruz, o rosário e a confissão. Ele via que o demônio odeia a confissão mais do que qualquer oração. Declare: amém, assim será, se acredita que Deus vai cumprir suas promessas. Viva de modo que a revelação de Padre Pio não seja um pavor, mas uma promessa. O céu é seu destino. Lute por ele agora. Se você precisa de força para perdoar alguém, digite: Jesus me dá a paz, e liberte-se. Tem um tesouro escondido no primeiro comentário. Um livro que está curando corações. Baixe agora e escreva: meu coração está sendo curado. Padre Pio, com a visão de Deus, nos mostrou o que nos espera. Prepare seu coração. O perigo mora na esquina da conformidade. Padre Pio nunca permitiu que seus filhos espirituais se acomodassem. Ele sabia que a alma que está parada é presa fácil do demônio. Ele nos avisou que a maior tentação moderna é a de querer uma vida sem sacrifício, uma fé sem cruz. Mas é exatamente no sofrimento que se esconde a nossa maior força espiritual. Você está carregando a cruz que Deus te deu ou está tentando fugir dela? O segredo da santidade, segundo Pio, era abraçar o que machuca e oferecer a Deus.
Se você não quer que o mal toque seus filhos, digite São Miguel, proteja meus filhos. Muitos hoje buscam uma teologia de prosperidade fácil. Padre Pio rejeitava isso com veemência. Ele dizia, se você não tem cruzes, peça-as a Deus, Ele as enviará. Parece brutal, mas é a verdade nua e crua. O fogo da provação queima o joio e purifica o trigo. Sem esse fogo, nossa fé é fraca, meramente sentimental. Ele viu as almas no purgatório, viu as almas caindo no inferno como flocos de neve. Essa visão não era para nos aterrorizar, mas para nos despertar para a urgência do agora. Pense bem, você tem a certeza de que está preparado para o encontro com o justo juiz? Padre Pio não tinha medo da morte, mas tinha pavor do pecado. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. O corpo físico era para ele apenas uma vestimenta temporária. O que importava era a alma, o tesouro eterno que estava constantemente sob ataque das forças infernais. Padre Pio nos ensinou que a humildade é o escudo mais forte. O demônio não suporta uma alma humilde, pois a soberba é o seu alimento. Cuidado com a soberba espiritual. Aquele que se acha justo e superior aos outros já está a meio caminho da queda. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Padre Pio chamava o demônio de Barrabás e o bode sujo. Ele não o via como uma metáfora, mas como uma presença real, inteligente e terrivelmente hostil. Ele nos alertou que o demônio ataca onde somos mais fracos. Se você está lutando contra um vício persistente, essa é a brecha que ele está usando para roubar sua paz. A luta espiritual é diária e não há trégua. O inimigo não dorme e, por isso, nossa vigilância deve ser constante. Se você está sentindo que a inveja está te cercando, escreva: o sangue de Jesus tem poder para quebrar essa corrente. A confissão frequente era a arma secreta que Padre Pio recomendava. Era o banho da alma, que limpava as máculas e restaurava as forças. Ele era rigoroso no confessionário porque ele via a gravidade real do pecado. Ele não estava ali para ser seu amigo, mas para ser o médico da sua alma, cortando o câncer. Padre Pio insistia: não enrole o sacerdote, diga a verdade completa. O demônio se esconde nos segredos não revelados. Hoje, muitos evitam o sacramento porque têm medo de expor suas falhas. Mas lembre-se, Deus já sabe de tudo. O inimigo só tem poder sobre o que está escondido. Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. O maior erro que podemos cometer, segundo Pio, é cair no desespero. O demônio adora quando perdemos a esperança na misericórdia de Deus. Não importa quão grande seja seu pecado, a misericórdia de Deus é infinitamente maior. Volte agora para o Sagrado Coração. Padre Pio nos lembrava que o tempo é curto e a eternidade é longa. Cada momento desperdiçado é uma oportunidade perdida de acumular tesouros no céu. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente. Mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: amém, que essa palavra floresça em mim. Se você quer saber o que realmente protege sua casa, não procure amuletos. Padre Pio tinha a resposta simples e poderosa: o rosário. Ele o chamava de a arma. Ele estava sempre com o rosário nas mãos, recitando dezenas e dezenas, como um soldado carregando sua metralhadora espiritual. O rosário é o laço de amor que nos une à Mãe de Deus, e onde Nossa Senhora está, o mal não pode permanecer. É uma verdade espiritual inegável. Alerta: muitas pessoas rezam o rosário de forma mecânica, sem fé. Padre Pio ensinou que é preciso meditar os mistérios e não apenas contar as contas.
A missa era o centro de sua vida. Quando o Padre Pio celebrava, ele estava literalmente vivendo o Calvário. Ele suava sangue, ele sentia a dor de Cristo. Essa é a realidade da Eucaristia. Não é um símbolo, é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Por isso a missa deve ser tratada com reverência total. Muitos hoje participam da missa como se estivessem em um show, olhando para o relógio. Padre Pio nos implorava: aproveite cada segundo, pois é o céu na terra. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Padre Pio era um diretor espiritual como poucos. Ele tinha o dom da leitura das almas, vendo o interior da pessoa com a clareza de um raio-x. Ele nos ensinou que a obediência ao diretor espiritual, ou ao pároco, em falta de um, é essencial para evitar as ciladas do inimigo. O demônio adora almas indisciplinadas. A chave para a vitória espiritual é a disciplina. Levante-se cedo, reze, vá à missa, confesse-se. É uma rotina de guerra que garante a paz interior. Tem um livro especial no primeiro comentário com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever: recebi minha bênção. O maior medo de Padre Pio não era a punição, mas a ofensa a Deus. Ele chorava ao ver o desrespeito e a ingratidão humana. Hoje, o mundo está afundado na indiferença. As pessoas preferem o prazer momentâneo à vida eterna. Esse é o caminho da perdição revelado por Pio. Você precisa decidir agora. O que é mais importante? Seu conforto passageiro ou sua salvação eterna? Se você não quer que as dívidas te afoguem, declare: Jesus, meu provedor, para ativar a providência divina. Padre Pio falava sobre o juízo particular, um encontro imediato cara a cara com Cristo, onde toda a sua vida será revelada sem desculpas, sem filtros. Ele dizia que o momento da morte é o ápice da batalha. O demônio tenta roubar a alma no último suspiro, lançando desespero e lembrando de todos os pecados. Por isso, a importância de viver em estado de graça. Não espere o último minuto para se arrepender. Oportunidades perdidas podem custar a eternidade. Muitos perguntavam a Padre Pio sobre profecias do fim do mundo. Ele respondia que o fim do mundo que realmente importa é o seu, a sua morte, é o seu juízo. Escreva: Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Padre Pio via a justiça divina não como vingança, mas como a perfeição da verdade. Deus é infinitamente bom, mas ele também é infinitamente justo. O sofrimento que ele carregava em seus estigmas era uma forma de cooperação com Cristo para salvar almas que, de outra forma, estariam condenadas. Ele nos implora do céu: não desperdicem o tempo de misericórdia. O tempo da justiça vai chegar e será inflexível. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. A escuridão que paira sobre a sua família não é coincidência. Não é apenas azar ou má sorte. Existe uma inteligência, um ódio ativo e fervoroso tentando destruir sua paz, sua saúde e, o mais importante, sua alma. Padre Pio sabia disso com uma certeza dolorosa. Ele sentia o peso dessa guerra espiritual todos os dias, na sua carne marcada pelos estigmas. Ele relatava encontros físicos, embates brutais, onde o demônio se manifestava de formas hediondas e repugnantes, tentando fazê-lo duvidar da bondade de Deus, tentando fazê-lo pecar contra a castidade e a obediência. Para ele, não era uma luta figurada ou uma metáfora teológica. Era um confronto real, pele a pele, no silêncio de sua cela. Padre Pio era agredido. Padre Pio era tentado. Ele sentia o cheiro nauseante do inferno em seu quarto. Se você não quer que o mal toque seus filhos, digite: São Miguel proteja meus filhos.
A única coisa que o sustentava nesses momentos de agonia e provação era o crucifixo e a oração incessante do rosário. Padre Pio entendia, como poucos, que nossa força não vem de nós mesmos, de nossa capacidade ou inteligência, mas da total e absoluta entrega à vontade divina. Ele era a prova viva de que o sofrimento, quando aceito e unido ao de Cristo na cruz, torna-se uma arma de salvação e um escudo impenetrável contra as forças do abismo. Alerta! Muitas vezes, a dor que você sente agora, aquela angústia que não passa, a dificuldade financeira que parece não ter fim, não é só física ou material, mas sim um ataque espiritual disfarçado. O inimigo tenta te desanimar, te fazer parar de rezar, te isolar da Eucaristia. Esse é o segredo da tática dele, o isolamento. Se você está cansado de lutar sozinho e precisa de um sinal divino, escreva: Eu me entrego a Deus. Declare: Eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Padre Pio ensinava, com a sabedoria dos santos, que a humildade era o escudo mais eficaz que poderíamos portar. O demônio não suporta a alma humilde, aquela que se reconhece pequena, frágil e dependente unicamente de Deus. O orgulho, a autossuficiência e a vaidade, sim, são a porta aberta para o ataque mais devastador do inimigo. Uma alma orgulhosa é um alvo fácil. Cuidado com a soberba disfarçada de merecimento. Para que sua casa seja selada contra toda inveja e feitiçaria, declare: O sangue de Jesus tem poder. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: Hoje algo espiritual foi ativado em mim. O confessionário era, para Padre Pio, seu campo de batalha principal e mais violento. As pessoas vinham a ele cheias de angústia, dúvidas e pecados profundos, e ele, com o dom de ler as almas, desvendava as táticas exatas do inimigo que as atormentava. Ele chamava a confissão de o banho da alma. Era ali que ele arrancava as garras do demônio de seus penitentes, restaurando a graça santificante. Ele era um médico, um cirurgião espiritual que operava sob a autoridade de Cristo. Se você precisa de perdão e libertação hoje, digite: Eu me arrependo, Senhor. Maria Santíssima era seu refúgio constante, sua general. Ele dizia com fervor: Reze o rosário. O rosário é a arma que Deus nos deu para os tempos finais. Ele via a Virgem Maria como a comandante que esmaga a cabeça da serpente e nos convidava a nos abrigarmos urgentemente sob seu manto de proteção. Deixe: Eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Hoje, a batalha é mais sutil, mas não menos mortal. Não são apenas demônios visíveis e fedorentos, mas a distração massiva, a ansiedade generalizada, o vício que paralisa, o ódio nas redes sociais e a desesperança que se espalha como praga. Isso é guerra espiritual ativa. O inimigo não quer apenas sua dor ou seu dinheiro, ele quer sua alma, ele quer que você desista de sua salvação. Presta atenção, o medo não é de Deus. O medo é uma ferramenta de aprisionamento do maligno. Padre Pio ensinou a lutar contra o medo com a fé inabalável, repetindo: Jesus, Maria, São José, salvai-me. Para que o medo se afaste da sua casa e da sua mente, escreva: O medo não tem poder sobre mim. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém. Que essa palavra floresça em mim. Muitos tentavam enganar Padre Pio no confessionário, escondendo pecados graves por vergonha ou dissimulação. O santo, no entanto, não se deixava ludibriar. Com a autoridade que lhe era conferida por Deus, ele chamava o penitente pelo nome, listava o pecado omitido e dizia a verdade nua e crua sobre o estado de sua alma, forçando-o a um arrependimento sincero.
Isso causava espanto e, muitas vezes, milagres de conversão imediata. As pessoas saíam do confessionário de Padre Pio transformadas, leves, tendo enfrentado a verdade. Se você quer que Deus revele a verdade oculta em sua vida, digite: Deus revele, eu aceito. Padre Pio tinha o dom da bilocação. Ele era visto em lugares distantes, prestando socorro a doentes e moribundos, ou até mesmo auxiliando combatentes na guerra. Ele estava fisicamente em seu convento, mas espiritualmente ele estava no campo de batalha do mundo. Isso nos mostra que, quando nossa vida é totalmente entregue a Deus, as limitações humanas desaparecem. O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. O segredo da santidade de Padre Pio não estava nos estigmas, mas na sua obediência radical, mesmo sob perseguição e calúnia. Ele foi acusado, investigado, proibido de exercer seu ministério por anos, e ele obedeceu em silêncio e humildade. Essa obediência foi o maior ato de confiança, provando ao céu e ao inferno que sua fé estava acima de qualquer julgamento humano. Cuidado com a murmuração. A murmuração é o veneno que destrói a confiança em Deus. Se você confia na justiça de Deus, escreva: eu confio na justiça divina. No primeiro comentário, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: amém, que essa palavra floresça em mim. Padre Pio tinha uma devoção especial pelos anjos da guarda. Ele incentivava as pessoas a conversarem com seus anjos, a enviarem seus anjos para falar com ele. O seu anjo da guarda era seu mensageiro, seu protetor e, muitas vezes, seu enfermeiro nas batalhas noturnas. Ele nos ensina: oração de salvação, nunca ande sozinho. Seu anjo da guarda está ao seu lado agora. Ele é seu guia e seu defensor pessoal. Você já agradeceu ao seu anjo da guarda hoje? Declare: meu anjo da guarda me guia, se confia na proteção que Deus te deu. Em uma de suas cartas, Padre Pio deixou uma revelação poderosa sobre o combate. Ele dizia que a caridade, o amor ao próximo, é a prova de que estamos no caminho certo, pois o demônio detesta o amor. Quando você pratica a caridade, você não está apenas ajudando o próximo, você está ativamente combatendo o mal. Isso é salvação em ação. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Padre Pio alertava sobre o perigo da mídia e das distrações mundanas. Ele sabia que o mundo moderno criaria barreiras para a oração, ocupando cada minuto do nosso dia com ruído inútil. Ele pedia que reservássemos a hora santa, um tempo inegociável para estar a sós com Jesus no Santíssimo Sacramento ou em oração silenciosa. Isso é urgente. Se você promete dedicar mais tempo à oração a partir de hoje, escreva: minha vida é de oração. Tem um livro especial no primeiro comentário com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever: recebi minha bênção. O dom da bilocação de Padre Pio era tão real que havia testemunhos de que ele apareceu em diversos lugares ao mesmo tempo, confortando moribundos e até mesmo salvando um homem que estava prestes a se suicidar, dissuadindo-o com palavras de fé e esperança. Isso mostra que a intercessão dos santos não é limitada pelo tempo ou espaço. A força de sua oração continua agora, atuando em nossas vidas. Padre Pio chorava pelos pecadores. Ele oferecia suas dores excruciantes, infligidas tanto pelos estigmas quanto pelos ataques demoníacos, pela conversão dos que estavam mais distantes de Deus. Ele nos deu o modelo de como devemos amar. Amar até doer, sofrer pelo outro,
Se você reza pela conversão de alguém que ama, digite: eu ofereço minha dor por amor. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Cuidado com o desânimo que surge após uma queda ou um erro. Padre Pio era enfático. Se você cair, levante-se imediatamente. Não perca tempo olhando para trás. O demônio adora nos manter presos na culpa e na vergonha, nos impedindo de recomeçar. A misericórdia de Deus é maior que qualquer falha. Agora é a hora de se levantar e correr para os braços do Pai. Para que você receba a força de Deus para recomeçar, escreva: eu recomeço agora. No comentário fixado, tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: minha vida espiritual nunca mais será a mesma. Uma das revelações mais importantes de Padre Pio sobre a vida espiritual é sobre a missa. Ele passava horas celebrando, imerso no mistério do Calvário. Para ele, a missa não era uma obrigação, mas o centro de tudo, a renovação do sacrifício de Jesus. Ele dizia que se as pessoas soubessem o poder da Santa Missa, os portões das igrejas seriam derrubados de tanta gente querendo entrar. Ele nos chama à urgência na adoração. Você tem dado a devida importância à Eucaristia. Esse é o pão que sustenta o guerreiro espiritual. Declare: eu sou da Eucaristia, se o corpo de Cristo é seu sustento. Padre Pio tinha um ódio profundo pelo pecado, pois via o quanto ele machucava o coração de Jesus. Mas ele tinha um amor infinito pelo pecador, pois via a imagem e semelhança de Deus manchada. Ele era um equilíbrio perfeito entre a justiça divina e a misericórdia sem fim. Ele nos ensina que não podemos ter medo de ser santos. O verdadeiro perigo é não tentar. Se você está buscando a santidade, escreva: eu quero ser santo. Declare: amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Havia uma frase que ele repetia constantemente, um verdadeiro farol de esperança: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é a oração do medo. A fé é a oração da confiança. Essa é a chave para a paz interior. Entregar a ansiedade nas mãos de quem realmente tem o poder para resolvê-las. É deixar que Deus haja. Cuidado. A preocupação excessiva te afasta da paz que Cristo conquistou para você. Para que a paz de Deus reine em seu coração, digite: a paz de Cristo reina em mim. Olha, eu deixei no primeiro comentário um livro que está mudando vidas. São revelações de Padre Pio que poucos conhecem. Baixe o seu e escreva: eu recebi essa graça. Padre Pio, quando via uma alma em grande tribulação, costumava recorrer a orações de exorcismo particular. Ele não temia o demônio, pois sabia que o poder que habitava nele, pelo batismo e pela ordem, era infinitamente superior. O seu poder vinha da cruz. Por isso, ele olhava para o maligno e ordenava: vai embora, o sangue de Cristo te condena. Você tem essa mesma autoridade sobre sua vida se está em estado de graça. Use-a. Declare: eu ordeno que o mal se afaste, se você crê na sua autoridade em Cristo. O sofrimento de Padre Pio era imenso. As dores dos estigmas eram contínuas, mas o sofrimento que mais o afligia era a dor espiritual, a sensação de abandono de Cristo no Horto das Oliveiras. Essa dor ele a abraçava como um sacrifício de expiação pelos pecados do mundo. Isso é a verdadeira vocação cristã: transformar dor em amor. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Padre Pio deixou um grande alerta para os nossos tempos: o enfraquecimento da fé dentro das famílias. Ele via o lar como a primeira igreja, o primeiro campo de batalha. A desintegração familiar é um dos maiores objetivos do inimigo. Ele alertava os pais a rezarem juntos, a consagrarem seus filhos a Maria. Se você quer restaurar e proteger sua família, digite: minha família é de Cristo.
No comentário fixado, tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: minha vida espiritual nunca mais será a mesma. O tempo de Padre Pio na Terra foi um farol de fé e urgência. Ele não perdia tempo com o que não era eterno. Seu foco era o céu e a salvação das almas. Ele nos lembra que a vida é curta e a eternidade é longa. Toda a nossa luta agora deve ser direcionada para a meta final. Não se distraia com as ninharias do mundo. Segredo de retenção. O foco na eternidade traz clareza para as decisões de hoje. Para que você não perca o foco no céu, escreva: meu foco é a eternidade. Padre Pio tinha o dom da profecia. Ele previu eventos e advertiu pessoas sobre perigos iminentes, tanto espirituais quanto temporais. Este dom era uma manifestação do amor de Deus, que usava seu servo para guiar as ovelhas perdidas. Seus conselhos espirituais eram diretos, incisivos e sempre apontavam para a penitência e a oração. Declare: eu entrego, se está pronto para deixar sua vida nas mãos de Deus. Padre Pio nos ensina oração, caridade e humildade. Essas são as 3 bases que sustentam a vida espiritual. Sem elas, caímos. Se você quer que Deus ilumine seu caminho e te dê a direção certa, digite: meus passos são guiados por Deus. Tem um livro especial no primeiro comentário com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever: recebi minha bênção. Ele nos deixou um legado de fé que desafia a lógica. Um homem simples, com uma fé inabalável, que enfrentou o demônio, curou os enfermos e converteu milhares, tudo isso em um pequeno convento. Ele provou que a santidade é acessível a todos, desde que haja vontade de se entregar totalmente. Padre Pio, agora, intercede por você. Você sente essa presença? Declare: Padre Pio, interceda por mim, se você precisa de uma graça urgente. Ele chamava os filhos espirituais que o seguiam de minha coroa. Ele se sentia responsável por cada um. Isso mostra o cuidado de Deus através de seus santos. Nunca se sinta sozinho. A comunhão dos santos é real, e Padre Pio está lutando ao seu lado. Deixe: Pai, eu aceito, se confia na vontade de Deus para você. É urgente que você entenda. O tempo é curto. Não postergue sua conversão. Não adie o arrependimento. O segredo da vida espiritual vitoriosa é a disciplina e a constância. Padre Pio era disciplinado. Levante-se, reze e lute. Deus te deu a armadura, rosário e eucaristia. Para que sua disciplina espiritual seja fortalecida, digite: minha fé é minha força. No comentário fixado tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: minha vida espiritual nunca mais será a mesma. A história do Padre Pio é um testemunho de que a santidade é possível mesmo em meio ao maior sofrimento. Os estigmas eram um fardo pesado, mas ele os via como um privilégio, uma participação no sofrimento de Cristo. Ele nos convida a transformar nossos próprios estigmas, nossas dores, nossas provações, em ofertas de amor a Deus. Olhe para sua dor. Agora, não como castigo, mas como oportunidade de redenção. Se você aceita sua cruz hoje, escreva: eu aceito minha cruz com amor. Padre Pio alertou sobre o perigo de se apegar demais às coisas materiais. Ele via como a ganância e o consumismo cegavam as almas e as tornavam insensíveis às coisas do céu. Ele era um exemplo de pobreza e desapego, vivendo apenas com o necessário, focado no essencial. Declare: minha fé é inabalável se nada vai te afastar de Deus. O segredo de sua devoção mariana era a simplicidade.
Ele rezava o rosário dezenas de vezes ao dia, de forma contínua, como uma respiração. O rosário é a corrente que nos une a Maria e nos protege do maligno. Você está rezando o rosário diariamente? Urgência. Pegue sua arma agora. Digite: o rosário é minha arma. No primeiro comentário, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente. Mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. Padre Pio, mesmo sendo um grande taumaturgo, sempre desviava o foco de si mesmo para Cristo. Ele não queria fama, apenas a glória de Deus. Ele nos ensina que o verdadeiro poder está em ser humilde e apontar sempre para Jesus. Cuidado com a busca por reconhecimento humano. A verdadeira recompensa vem do céu. Se você quer que Deus seja o centro da sua vida, escreva: só Deus é Deus. Ele tinha um amor especial pelos doentes, pois via em seus sofrimentos a face sofredora de Cristo. Ele intercedia por curas milagrosas, mas sempre ressaltava: a cura da alma é mais importante que a cura do corpo. Busque primeiro a salvação, e o resto será acrescentado. Declare: eu não desisto se sabe que Deus está lutando por você. Padre Pio enfrentou a incredulidade e o escárnio de muitos, inclusive de dentro da igreja. Ele foi humilhado e tratado como louco, mas ele perseverou. Sua fé era tão sólida que as tempestades apenas a tornavam mais forte. Sua vida é um testemunho de que a verdade prevalece, mesmo quando perseguida. Para que sua fé seja inabalável como a de Padre Pio, digite: minha fé está firme. Tem um livro especial, no primeiro comentário, com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever: recebi minha bênção. O dom da profecia de Padre Pio se manifestava também em conselhos práticos para a vida diária. Ele alertava sobre a necessidade de fugir das más companhias e das ocasiões de pecado. Segredo. O perigo mora nos pequenos deslizes, nas concessões que fazemos ao mundo. É urgente que você faça um exame de consciência, agora, sobre quem está influenciando suas decisões. Se você quer afastar as más influências da sua vida, escreva: o mal não tem vez aqui. Padre Pio ensinava que a oração deve ser simples, como a de uma criança falando com seu pai. Não precisa de palavras rebuscadas, mas de coração sincero. Ele rezava sem cessar, mantendo a mente ligada a Deus em todos os momentos, mesmo nas tarefas mais simples. Escreva: Deus sabe o que faz, se confia mesmo sem entender. Você precisa se proteger espiritualmente agora. Padre Pio nos lembra de usar a água benta, o terço e a medalha de São Bento. Esses são sacramentais poderosos contra as investidas do inimigo. Não subestime o poder dos pequenos gestos de fé. Eles constroem muralhas. Para que sua proteção espiritual seja ativada, digite: eu estou sob a proteção de Deus. No comentário fixado tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: minha vida espiritual nunca mais será a mesma. Lembre-se da revelação. Padre Pio disse que, se você souber suportar suas provações com paciência e amor, a recompensa no céu será imensa. O céu vale o esforço. Não desanime diante das dificuldades. Olhe para a cruz e siga em frente. Sua salvação é sua prioridade. Declare: eu creio no impossível, se acredita que Deus faz milagres. A urgência da mensagem de Padre Pio é clara. A intercessão está aberta. Ele está disposto a lutar por você, mas você precisa se render à vontade de Deus. É preciso renunciar ao pecado e buscar a graça divina ativamente. Agora é o tempo da conversão. Se você aceita esse chamado à conversão, escreva: eu me converto hoje.
O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Padre Pio nos deixou o exemplo de que a verdadeira fé se manifesta na caridade heróica. Viver para o outro, esquecer-se de si mesmo, esse é o caminho da santidade. Que a intercessão poderosa de Padre Pio de Pietrelcina esteja sobre sua vida e sua família agora, selando-os contra todo perigo e todo mal. Amém. Você chegou ao final desta jornada espiritual, não por acaso, mas porque Deus tem um propósito específico para a sua vida e para a sua história. O medo pode ter pesado em seu coração, mas lembre-se, a fé de Padre Pio nos ensina que o inimigo só tem o poder que permitimos que ele tenha. É hora de fechar as portas para a angústia e abrir o coração para a paz que excede todo entendimento. A intercessão dos santos é um farol que nos guia em meio à escuridão. Padre Pio, com seus estigmas e sua devoção inabalável, é a prova viva de que a santidade é possível, mesmo em tempos de grande provação. Ele enfrentou o diabo face a face e nos deixou o alerta. A oração, o rosário e a confissão frequente são as armas que nos tornam invencíveis. Não entregue sua família, sua saúde ou sua paz ao desespero. Você tem a promessa de vitória. Se você está pronto para uma nova fase de vitória e proteção divina, digite: minha vitória é certa em Cristo Jesus. A sua perseverança até este ponto já é uma batalha vencida. Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é um fardo inútil. Deus está no comando e Ele sabe exatamente o que você precisa, agora, neste momento. A sua fé pode parecer pequena às vezes, mas é como o grão de mostarda. Basta um pouco de crença para que o milagre se manifeste. Não deixe que as dúvidas roubem a alegria da sua salvação. O Senhor é seu refúgio e fortaleza. É hora de revelar a sua decisão de caminhar com Cristo, custe o que custar. A graça que Padre Pio alcançou para nós é a força para lutar até o fim, sabendo que a recompensa é eterna. Acredite na sua capacidade de transformação, pois o Espírito Santo habita em você. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Vamos fazer juntos uma oração de encerramento, pedindo a intercessão poderosa de Padre Pio neste instante. Feche os olhos, se possível, e receba esta graça. Pai Celestial, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela poderosa intercessão de São Pio de Pietrelcina, venho a Ti com o coração aberto. Olhai para este Teu Filho, que chegou até aqui e que busca a libertação de todo o mal. Que o fogo do Espírito Santo queime toda inveja, toda maldição hereditária, todo laço de doença e todo medo. Que o sangue de Cristo quebre agora todo o domínio das trevas sobre a minha casa, minha saúde e minha vida financeira. Que Padre Pio seja meu escudo e meu intercessor, me ensinando a amar a cruz e a ter uma fé inabalável. Amém. Se esta mensagem tocou sua alma e fortaleceu sua fé, não a retenha. Seja um instrumento de salvação e compartilhe este vídeo com 5 pessoas que precisam desta mesma força. A partilha é um ato de amor. O livro no comentário fixado não é coincidência na sua vida. Deus colocou esse vídeo no seu caminho por um motivo. Baixe e diga: Deus me trouxe até aqui.